A paz do Senhor a todos, mais um dia de devocional e hoje é um dia muito especial porque esse devocional tem trazido frutos para minha vida. Então quero testemunhar para vocês que através do devocional Deus me pediu, na verdade, começou pela vida do pastor. Eu atendo o pastor e o pastor me falou muito sobre perdão. E havia algumas pessoas que eu tinha que pedir perdão. Na verdade, por mais que foram essas pessoas que erraram comigo. E isso que foi o mais incrível, assim, porque eu sei que foram elas que erraram comigo, que não fui eu que comecei tudo, todo o motivo pelo qual a gente é obrigado. Mas Deus, com a sua graça e a sua misericórdia sobre a minha vida, na verdade, Deus me cobrou isso. Porque eu estava preparando uma palavra, então Deus falou pra mim: quer ter mais intimidade? Precisa perdoar. Irmãos, é bem forte isso, né? A gente precisa perdoar, a gente precisa liberar perdão, porque a gente é perdoado. Então a gente precisa liberar o perdão. E isso aconteceu de uma forma tão sobrenatural, porque parece que foi tão fácil de chegar em pessoas que me machucaram muito. E assim, pessoas que já fazia muito tempo que eu já tinha deixado pra lá. E por mais que eu encontrava, cumprimentava, mas já tinha deixado pra lá. E tinha alguma delas que eu nem conversava mais. Mas foi incrível. Então eu quero liberar isso sobre sua vida. Deus me incomoda para que eu fale isso para alguém que está assistindo. Então, libere o perdão para que você tenha mais de Deus e não mais deste mundo. Porque mais deste mundo é esse orgulho mesmo que nos impede de dar perdão. Porque foi isso que me impediu de dar o perdão e de pedir perdão. O orgulho. Porque eu falava, não fui eu que errei, não sou eu que sou errada, é a pessoa, ela que vem atrás. E eu falei isso por inúmeras vezes. Mas Deus, ele é bondoso e os frutos do Espírito Santo é a bondade. Então, quando a gente deixa o Espírito Santo entrar, ele não divide a casa com ninguém. Ele quer que o nosso templo, que o templo do Espírito Santo, que o nosso corpo seja dele. Ele não vai dividir isso com falta de perdão, com orgulho, com intriga, com contenda. Então, por mais que eu, eu, eu sei que eu sou uma pessoa de personalidade forte, mas por mais que eu saiba disso, Deus precisa ver os frutos dele em mim. Então, aqui estou liberando essa palavra sobre sua vida, para que você peça sabedoria e peça discernimento para o Espírito Santo. Se você precisa se perdoar com alguém, é liberar perdão para alguém. Amém? Então vamos orar. Pai, obrigada, Jesus, por esse lindo dia. Obrigada pelo ar que nós respiramos. Obrigada, Jesus, pela tua presença, Pai. Obrigada, Pai, por dar essa oportunidade de estar, Senhor, mais um dia contigo. Obrigada, Senhor. Obrigada, eu sou grata a Ti. Pai, tudo que vem acontecendo na minha vida nessa semana só pode vir dos céus, só pode ser de Ti. Não tem, Senhor, outra justificativa. Eu não sou boa para que tudo isso aconteça, não é para gerar admiração em mim, mas é, Senhor, para o Teu reino, para que o Teu reino se expanda, para, Senhor, que o Teu Espírito Santo encontre morada em minha vida, que Ele encontre morada em nossas vidas, Pai. Senhor, neste momento eu te peço, abre os céus, Pai, derrame sobre a vida de cada um que está fazendo, Senhor, este devocional junto comigo. Pai, derrame sobre a vida deles bênçãos, Pai, que os seus clamores possam ser atendidos, Senhor, seja um emprego, Pai, seja uma provisão dentro de casa, seja, Senhor, algum empecilho, Senhor, alguma coisa que esteja acontecendo que não está dentro, Senhor, daquilo que a pessoa esperava, mas que venha dos céus, Pai, que seja feita a tua vontade, Senhor, mas atenda aos clamores, Pai, daquele que precisa de um emprego, pois o Senhor é o Deus que provê em meio a essa pandemia, e eu tenho experimentado muito disso, Pai.
Pai, eu te louvo, eu te agradeço, eu te amo, Jesus, e eu nada sou sem ti, eu nada sou sem o teu amor, eu nada sou sem a tua graça, sem a tua misericórdia, nós nada somos, Pai. Pai, obrigada, obrigada pela dádiva, Senhor, pelo presente de estar vivo, Pai, de poder falar, poder movimentar as minhas mãos, de poder me sentar sozinha. Obrigada, Jesus, por eu ter uma casa, por eu ter uma cama. Obrigada, Senhor, pois tudo isso vem de ti, Pai. Todas essas provisões vêm de ti. Eu tenho provado de um Deus provedor, de um Deus fiel, Pai, e eu só tenho a te agradecer, Senhor. Sê conosco, Pai, neste dia. Abençoe a todos que estão assistindo, Senhor, a este devocional. Abençoe a cada família que está sendo representada, Pai. E nesta manhã, Pai, nos colocamos diante de Ti mais um dia, gratos por saber, Senhor, e aquele que está fazendo isso à noite também, por saber que o Senhor até aqui nos acompanhou. Amém? Em nome de Jesus. Hoje, então, vou passar para vocês aí um louvor que eu já ouvi. Na verdade, eu inicio com o louvor mas com outros louvores para gerar um ambiente de adoração. E dá o play então na música, no louvor, e depois você volta aqui. Amém? Cadeias quebrar. Há poder no sangue de Jesus para cadeias quebrar. Irmãos, como isso é lindo, porque esse louvor me levou a Atos, quando Paulo e Silas estão na prisão. Então, em Atos 16, deixa eu pegar minha Bíblia, eu fiz uma armação aqui pra poder filmar. Atos 16, eu não posso nem apoiar aqui ainda. Atos 16, eu não tenho, 25. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Então, há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Essa palavra, irmãos, ela é muito linda, porque a gente vê aqui que Paulo e Silas, eles podiam ter saído dessa prisão. Eles podiam ter saído dessa prisão, tramar algo para fugir da prisão. Mas eles creram tanto na provisão divina que eles não fizeram isso. Ao contrário, eles oraram, eles louvaram e as cadeias foram quebradas. Então, eu queria dividir essa passagem com vocês em 3 partes. A primeira é o que antecede isso. Então, por que eles foram presos? Paulo e Silas chegaram a Derbe e Listra. E lá eles encontram Timóteo. E Timóteo, naquele momento lá, ele é um grego. Ele é filho de grego, né? E existe todo um contexto cultural para isso, porque Paulo e Silas são romanos e Timóteo é grego. Mas enfim. E daí eles têm que circuncisar? É isso que fala? Circuncidado, né? Circuncidar Timóteo, para que não escandalizassem as outras pessoas. Então, assim, eles passam por Timóteo, Paulo já chama Timóteo, já intima Timóteo já, ó, vem. Então, no capítulo 16, no começo do capítulo 16, é isso que acontece. E eles estão pregando. Eles veem uma mulher e eles pregam para essa mulher e a mulher salva ela e a casa dela. E depois eles veem uma mulher com espírito de adivinhação. E essa mulher que tem o espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela via a vida das pessoas, as pessoas pagavam para eles e ela revelava. Então ela era escrava desses senhores dela. Então ela chega para Paulo e fala que eles são servos de Deus. Certamente esses são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ouve aquilo e fica na dele.
Só que aquilo incomoda Paulo. Então, alguns dias depois, Paulo chega na mulher e repreende o espírito em nome de Jesus. E esse espírito sai. O que aconteceu? Ele mexeu, no dinheiro dos outros, no bolso das pessoas. E esses senhores dessa mulher se juntam com outros homens para prender Paulo e Silas. E eles começam a falar, ele ainda usa o termo, acho que ele fala judeus. Quer ver? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro, capítulo 19, tá? Versículo 19, capítulo 16, versículo 19. E vendo seus senhores, que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram demais a nossa cidade. Cadeias quebrar. Há poder no sangue de Jesus para cadeias quebrar. Irmãos, como isso é lindo. Porque esse louvor me levou a Atos, quando Paulo e Silas estão na prisão. Então, em Atos 16, deixa eu pegar minha Bíblia, eu fiz uma armação aqui para poder filmar. Atos 16, e eu não posso nem apoiar aqui ainda. Atos 16, 25. Atos 16, 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os outros prisioneiros o escutavam. E repentinamente houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. Imediatamente todas as portas foram abertas e as correntes de todos foram soltas. Então, há poder no nome de Jesus para cadeias quebrar. Essa palavra, irmãos, ela é muito linda, porque a gente vê aqui que Paulo e Silas, eles podiam ter saído dessa prisão. Eles podiam ter saído dessa prisão, tramar algo para fugir da prisão. Mas eles creram tanto na provisão divina que eles não fizeram isso. Ao contrário, eles oraram, eles louvaram e as cadeias foram quebradas. Então, eu queria dividir essa passagem com vocês em 3 partes. A primeira é o que antecede isso. Então, por que eles foram presos? Paulo e Silas chegaram a Derbe e Listra. E lá eles encontram Timóteo. E Timóteo, naquele momento lá, ele é um grego. Ele é filho de grego, né? E existe todo um contexto cultural para isso, porque Paulo e Silas são romanos e Timóteo é grego. Mas enfim. E daí eles têm que circuncisar? É isso que fala? Circuncidado, né? Circuncidar Timóteo, para que não escandalizassem as outras pessoas. Então, assim, eles passam por Timóteo, Paulo já chama Timóteo, já intima Timóteo já, vem. Então, no capítulo 16, no começo do capítulo 16, é isso que acontece. E eles estão pregando. Eles veem uma mulher e eles pregam para essa mulher e a mulher salva ela e a casa dela. E depois eles veem uma mulher com espírito de adivinhação. E essa mulher que tem o espírito de adivinhação, ela dava muito lucro para os seus senhores, porque ela via a vida das pessoas, as pessoas pagavam para eles e ela revelava. Então ela era escrava desses senhores dela. Então ela chega para Paulo e fala que eles são servos de Deus. Certamente esses são servos do Deus Altíssimo. E Paulo ouve aquilo e fica na dele. Só que aquilo incomoda Paulo. Então, alguns dias depois, Paulo chega na mulher e repreende o espírito em nome de Jesus. E esse espírito sai. O que aconteceu? Ele mexeu, no dinheiro dos outros, no bolso das pessoas. E esses senhores dessa mulher se juntam com outros homens para prender Paulo e Silas. E eles começam a falar, ele ainda usa o termo, acho que ele fala judeus.
Quer ver? E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro, capítulo 19, tá? Versículo 19, capítulo 16, versículo 19. E vendo seus senhores, cadê? Que a esperança do seu lucro tinha desaparecido, agarraram a Paulo e Silas e o arrastaram ao mercado até os governantes. E tendo-os levado aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram demais a nossa cidade. E aí eles falam, no capítulo 20, e tendo-os levado aos magistrados, disseram: esses homens, sendo judeus, perturbam demais a nossa cidade. E depois disso eles açoitam Paulo e Silas, então eles machucam muito Paulo e Silas. E açoitaram eles e prenderam eles. Os lançaram na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Carcereiro, né? E então acontece o que eu li no começo, que eles oram e daí as cadeias se abrem, mas eles não saem. E esse prisioneiro, esse carcereiro, quando vê que as portas estão abertas, ele vai se matar, porque ele sabe que ele vai ter uma punição muito pior. E daí Paulo fala, não se mate, porque nós estamos aqui. E daí esse carcereiro chega e fala aqui, ó. Então ele pediu uma luz, no capítulo 20, versículo 29. E entrou, e veio tremendo, e prostrou-se diante de Paulo e Silas. E aí ele tira Paulo e Silas para fora, conduziu-os para fora e disse: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Irmãos, tentem entender comigo o quanto essa passagem, não só essa, mas a Bíblia toda é incrível. Mas assim, ó, acontece algo antes e Paulo liberta uma mulher de um espírito maligno de adivinhação. Paulo e Silas são presos, são açoitados, eles não reclamam, eles não murmuram, a gente ouve muito falar dessa palavra por causa disso. Eles oram e louvam a Deus, e cadeias são quebradas. Então, as portas são abertas. E ainda fala assim, ó, e houve um grande terremoto, a ponto de serem abaladas as fundações da prisão. E imediatamente, todas as portas foram abertas. Então, não fala assim, né? E as correntes de todos foram soltas. Tá falando que é só de Paulo. A corrente de Paulo e Silas foi solta. Todas as portas foram abertas. E todas as correntes foram soltas. Irmãos, o que acontece depois dessa passagem? Esse carcereiro vem. Ele pergunta como ele faz para ser salvo. Paulo e Silas lhes apresenta Jesus, a salvação. E esse homem vai, limpa as feridas deles. E no outro dia, de manhã, os outros que os prenderam, os sargentos lá, eles falam, vamos soltar esses homens, porque eles são romanos. Mas, para vocês verem uma coisa, de manhã eles seriam soltos, e na noite Deus concedeu a vitória para eles. De manhã eles seriam soltos, de manhã eles já estariam livres. Eles não precisavam nem ter fugido, nem ter feito nada. A confiança em Deus era tão grande que Deus fez antes mesmo que o homem fizesse. Deus providenciou a saída deles para que outra vida fosse alcançada. Porque, na verdade, eles não saíram, eles ficaram lá. Por mais que Deus os libertou. Mas para que a vida desse carcereiro fosse alcançada dele e da família dele. Porque, se vocês forem ver... E regozijou-se, crendo em Deus com toda a sua casa. Irmãos, às vezes a gente passa por alguma situação que a gente acha que é só... que aquilo é só para Deus transformar algo na nossa vida. Só para Deus libertar Paulo e Silas. Mas vocês veem que através da vida de Paulo e Silas, claro que não só por pregarem e por viverem o evangelho, que já era um testemunho suficiente, mas por eles serem libertos, eles libertaram outra casa, essa casa poderia libertar outra casa, e assim a expansão do reino. Então nós devemos ter isso conosco. Quando a nossa vida é alcançada, a gente não tem que ficar com essa bênção pra gente. A gente tem que
mostrar para as outras pessoas, foi Deus que fez isso, e conheça esse Deus, e conheça esse Jesus maravilhoso, e mostre para outra pessoa, e foi Deus que fez isso. Então, assim, o que eles fazem diante da tribulação, diante da adversidade, é o que a gente tem que fazer diante das nossas adversidades. Orar, clamar e louvar o Senhor. Não adianta a gente tentar com o nosso braço, com a nossa força, eu vou fazer, eu vou acontecer. Não adianta, porque se não é da vontade de Deus, não vai fazer e não vai acontecer. E mesmo que aconteça no dia seguinte, Deus pode te dar a vitória na noite, que foi o que aconteceu com Paulo e Silas. Mesmo que no dia seguinte eles iam ser liberados, Deus deu a vitória para eles na noite, para que outra vida fosse alcançada. Não prenda a tua vitória também. Se Deus te deu uma bênção, te deu uma vitória, testemunhe, fale sobre isso, fale do amor de Deus, fale para outras pessoas. Outras vidas podem ser alcançadas através disso. E mais uma coisa que a gente aprende aqui: quando eles clamam, o que Deus responde? Eles oram e eles louvam, e Deus traz a libertação. Eles não, aqui não, na Bíblia não relata assim, ó, e Paulo e Silas disseram que Deus, se o Senhor é Deus mesmo, abre essa prisão aqui e liberta a gente vai fugir. E ainda Paulo depois, ainda que ele é bem incisivo. Não, quem colocou a gente aqui é que vai tirar a gente daqui e vai pedir desculpa, não vai me tirar, ainda não vai me tirar, como que é, disfarçadamente não, escondido. Vai me pedir desculpa por ter me colocado aqui. E esses homens, irmãos, pra você ver que a vitória, quando é com Deus, a vitória é completa. Porque esses homens vêm, se desculpam com Paulo e abrem as prisões para que Paulo e Silas saiam. Deus já tinha dado isso para eles. Eles podiam ter saído à noite, não podiam. Deus já tinha concedido a vitória para eles. Mas Paulo e Silas, eles foram tementes a Deus, obedientes a Deus diante da adversidade. Se hoje você tem passado algo, tem vivido algo na sua vida, que não é por causa dessa pandemia, e eu tenho vivido algo na minha vida, vou compartilhar só isso com vocês, que eu tenho vivido algo na minha vida que não foi causado pela pandemia. E é algo que vem se estendendo desde o começo do ano, e é sobre uma enfermidade com meu pai. E assim, por mais que eu já clamei, já pedi para Deus curar isso, mas chegou um tempo em que eu entendi que a vontade de Deus era trabalhar na vida dele. Então, eu preciso só me posicionar assim, ó, Senhor, então me fortalece. Então, me ajuda a passar por isso, e vai acontecer as coisas no teu tempo, mas me ajuda a passar por isso. Irmãos, que vocês, diante da adversidade, que nós possamos ser como Paulo e Silas. É difícil, não é fácil, porque a gente é ser humano e a gente quer fazer tudo do nosso jeito. Mas que diante dos momentos ruins, dos momentos maus, nós possamos ter a convicção de que Deus, independente do tempo, se for para nós tarde, que a gente vai falar, não, como Marta e Maria. Se você tivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Para nós é tarde, mas para Deus, não. Para Deus tá no tempo certo. Para Jesus estava no tempo certo. Para Paulo e Silas, eles foram libertos porque eles voltaram para cadeia para poder libertar outras pessoas. Então, que nós possamos ser esses crentes que sabem e têm a convicção do Deus que nós servimos. Que o Deus que nós servimos vai e pode e vai fazer infinitamente mais daquilo que nós imaginamos. Amém? Essa palavra que eu queria dividir com vocês. Glória a Deus pela vida de vocês que estão conseguindo fazer esse devocional. Eu fico muito feliz, porque é um propósito que Deus colocou no meu coração. Não é fácil. Eu tive que acordar mais cedo para poder tomar banho, fazer o devocional e já vou sair para trabalhar. Mas é muito gratificante, irmãos, você ter um tempo a mais na presença de Deus. Não só na igreja, não só aquela leitura rápida que eu fazia, uma leitura de 2, 3 capítulos por dia, 4, 5, às vezes, na hora que eu vi, eu já li 10 capítulos por dia, mas
é diferente isso aqui. Isso aqui Deus tem me dado experiências incríveis e eu louvo a Deus pela vida de vocês que estão me acompanhando. Não é por mim, não é a Carol que tem que ser lembrada, é pro reino e pra glória de Deus. Amém? Então vamos orar juntos. Pai, obrigada, Jesus, obrigada por essa palavra que o Senhor me deu agora, Senhor. O Senhor me deu lendo versículos e o Senhor me deu essa palavra através de um louvor, Senhor, para que nós possamos realmente, Senhor, entender que há poder no nome de Jesus. E esse poder é para curar, esse poder é para libertar, esse poder é para nos fazer pedir perdão e ser perdoados. Esse poder, Senhor, é para libertar cadeias, Pai, quebrar cadeias, para nos libertar, Senhor, de prisões em nós mesmos, Pai. Às vezes, Pai, nós mesmos somos encarcerados dentro de prisões que nós mesmos fazemos, Pai. Venha nos libertar nesta manhã, neste dia, nesta noite, Pai. Venha nos libertar, Senhor. Venha, Senhor, quebrar qualquer cadeia, Senhor, que vem trazendo e nos aprisionando, Senhor. Seja de pensamentos, Pai, blinda as nossas mentes neste momento. Se for, Senhor, cadeias em pensamentos, cadeias em vícios, Pai, que o Senhor quebre isso em nome de Jesus, Pai, para que nossas vidas sejam alcançadas, para que o Teu nome resplandeça, Senhor. Venha, Senhor, a crescer e nós diminuirmos, Pai, porque nós precisamos mais do Teu Espírito, mais da Tua graça, mais da Tua bondade, Senhor, mais da Tua misericórdia em nossas vidas, pois sem isso nós não somos nada, Jesus. Obrigada, Senhor, por conceder essa maravilhosa manhã em Tua presença, Deus. Eu sou grata, eu louvo a Ti, Senhor, e Te agradeço. Eu nada sou sem Ti, nós nada somos sem o Teu amor, nós nada somos sem Ti, Pai. Obrigada, Jesus, mais uma vez. Abençoe, Senhor, este dia, esta manhã, Pai. Abençoe, Senhor, a cada um que está ouvindo, seja na noite, na tarde, Pai. Que o Senhor conceda, Pai. Estou pedindo a todos neste momento uma manhã abençoada, Pai, um dia abençoado e repleto da Sua glória, Deus, para que possamos ter, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que é a Sua paz, que é que vem dos céus, Pai. Saibamos colocar diante de Ti as nossas petições, Senhor, os nossos clamores, Deus. Nos colocamos diante de Ti mais uma vez, Pai. Obrigada, Jesus. Obrigada por tudo que Tu és, Pai, por tudo que Tu faz, Senhor, por nós. Te louvo, te amo, Pai, e te agradeço. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe seu dia, ou sua noite, ou sua tarde, e amanhã estamos juntos novamente.